Pois bem, meus amigos, é um prazer tê-los conosco para mais uma aula dessa nossa jornada em busca da tão sonhada aprovação no exame de ordem. A disciplina, como todos os senhores bem sabem, é o direito processual penal. E o tema a ser estudado na aula de hoje será a ação penal pública condicionada à representação. Pois bem, meus amigos, conforme eu havia dito na nossa última aula, a ação penal pública condicionada à representação depende do perfazimento de algumas condições para a sua propositura. Em primeiro lugar, é importante que os senhores saibam o seguinte: a ação penal pública condicionada é composta por duas espécies: a ação penal pública condicionada à representação e a ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Pois bem, a ação penal pública condicionada à representação. Eu já havia dito aos senhores anteriormente, reitero, a representação, nesta circunstância, nesta hipótese, funciona como condição de procedibilidade. E por que condição de procedibilidade? Porque sem o exercício da representação na forma como disposta na legislação, não será possível a propositura da ação penal pública condicionada. Falando brevemente sobre a representação. A representação é um instituto de direito processual. A representação está tutelada no Código de Processo Penal. Contudo, em virtude dos efeitos penais decorrentes da ausência de representação, esta também tem previsão no Código Penal, após o artigo 100 do Código Penal. Primeiramente, é importante frisar aos senhores o conteúdo do artigo 103 do Código Penal. Entre as informações lá dispostas, há uma de suma importância: o prazo para exercício da representação. A representação será exercida em 6 meses. A representação tem o prazo máximo de 6 meses. Digo a vocês, caso este direito de representação não seja exercida no prazo mencionado, haverá a decadência. Nós já estudamos nesse módulo, nessa disciplina de Direito Processual Penal, a decadência lá na nossa segunda aula. Eu disse a vocês que a representação, por ser um instituto de direito processual penal, está sujeita àquela aplicação imediata da lei. Mas em virtude dos seus efeitos penais, ela trata, ou ela é, uma exceção àquela aplicação imediata. Vocês lembram que eu citei como exemplo o aumento do prazo de representação de 6 meses para 12 meses. Nesta circunstância, seria uma alteração processual. Mas, em virtude dos seus efeitos materiais, a representação ou a não representação leva à decadência, que é um instituto de direito penal, por conta da extinção da punibilidade. Em virtude dessa situação, a ausência de representação é uma lei, leva à extinção da punibilidade. É uma lei penal de efeitos materiais. Meus amigos, então, primeira informação: a representação deve ser exercida no prazo de 6 meses. E a não representação nesse período leva à decadência, que está disposta no artigo 107 do Código Penal como causa de extinção da punibilidade. Além disso, meus amigos, é importante frisar o seguinte: a representação admite retratação. Em qual sentido? Supondo que a suposta vítima de um crime sujeito à ação penal pública condicionada à representação tenha representado ao juiz, ao promotor ou ao delegado. É possível que ela apresente retratação a esta representação? Sim, é possível. O artigo 25 do Código de Processo Penal dispõe expressamente sobre a retratação. E, fazendo uma leitura interpretativa do artigo 25, chegamos à seguinte conclusão: é possível o exercício da retratação até o recebimento da denúncia. Então, até o momento anterior ao recebimento da denúncia, é possível a retratação, a representação.
após este momento, não mais será possível o exercício deste direito conferido à vítima. Outras características da representação. A representação pode ser exercida oralmente ou por escrito. Ela pode ser exercida oralmente ou por escrito. E os destinatários da representação são o juiz, o membro do Ministério Público, o promotor de justiça e o delegado de polícia. Ademais, a representação pode ser feita pessoalmente ou através de procurador devidamente constituído. Então, caso a vítima não queira ela própria ir à presença de uma dessas autoridades exercer o direito à representação, ela pode outorgar uma procuração para que uma pessoa exerça este direito em nome da vítima. É importante também, meus amigos, que vocês não confundam esse exercício do direito à representação exercido através de procurador com aquelas circunstâncias do artigo 31 do Código Penal, quando a vítima está impossibilitada do exercício de representação. Nesta circunstância, no caso de ausência da vítima ou de qualquer outra impossibilidade, o direito à representação será exercido pelos legitimados do artigo 31 do Código de Processo Penal, pelo cônjuge, pelo ascendente, pelo descendente ou pelo irmão. Eis os legitimados na ausência ou na impossibilidade da vítima ao exercício do direito de representação. Meus amigos, também há a questão do curador. Supondo que a vítima seja menor de idade. Nesta circunstância, a representação poderá ser exercida também por um curador. E a última informação é uma exceção, é um problema que nós temos no nosso ordenamento jurídico. E qual é o problema? Eu já mencionei a vocês que a ausência ou não exercício do direito à representação no prazo decadencial de 6 meses leva à extinção da punibilidade. Pergunto a vocês, há alguma hipótese onde o não exercício do direito à representação no prazo de 6 meses não acarreta a extinção da punibilidade? E eu digo a vocês, sim, há, quando a vítima for menor de 18 anos. Por quê? Quando a vítima é menor de 18 anos, o direito à representação será exercido pelos seus ascendentes ou por quem tenha qualidade legal para representá-la. Então, supondo que uma criança, uma adolescente de 16 anos, foi vítima de um crime sujeito à ação penal pública condicionada à representação. E o pai desta adolescente entendeu por bem não representar no prazo de 6 meses. No que tange a possibilidade do pai representar, operou a decadência. Contudo, quando essa adolescente completar 18 anos, a contar do dia em que ela completa 18 anos, começarão a correr novamente o prazo de 6 meses para a representação. Então, haverá um novo prazo de 6 meses para que ela, agora maior, exerça ou não esse direito à representação. E transcorrido este prazo de 6 meses, aí sim haverá extinção da punibilidade. Então, esta é a exceção, quando a vítima não é portadora da plenitude da sua capacidade para o exercício da representação. Nesta circunstância, serão contados 2 prazos de 6 meses. O prazo para que o representante legal da vítima represente ou, quando este não exercer o direito, 6 meses após a vítima voltar à plenitude da sua capacidade civil ou ao atingir os 18 anos. Só após o transcurso desse segundo prazo de 6 meses é que haverá efetivamente a extinção da punibilidade. Senhores, acho importante também dizer aos senhores sobre o conteúdo do artigo 37 do Código de Processo Penal.
O artigo 37 fala das pessoas jurídicas de direito público e de direito privado enquanto vítimas de determinados crimes. Nestas circunstâncias, o direito à representação será exercido pelos seus representantes legais. O direito à representação será exercido pelos seus representantes legais. Ok, meus amigos? Falando rapidamente, já que eu mencionei a decadência diz respeito não só ao direito à representação, mas também ao direito ao exercício, à propositura da ação penal privada no prazo de 6 meses. Então, a decadência. No caso de a vítima do crime de ação penal pública condicionada não oferecer a representação em 6 meses, ou no caso da ação penal privada, quando a vítima não oferece a queixa-crime no prazo de 6 meses, ocorrerá a decadência. A decadência, já disse algumas vezes, mas reitero, dada a importância do tema, é causa de extinção da punibilidade, segundo o artigo 107 do Código Penal. Pois bem, vamos agora à segunda modalidade de ação penal pública condicionada. É a ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. E que no que tange a ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, esta tem expressa previsão no Código Penal vigente e no Código de Processo Penal vigente. E só haverá a incidência desta condicionante em circunstâncias específicas, quais sejam. Em primeiro lugar, a propositura, quando o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro for vítima do crime. Nesta circunstância, haverá a propositura da ação pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Pois bem, quais são as circunstâncias em que se exige a requisição do ministro da Justiça? São circunstâncias dispostas no artigo 145, parágrafo único do Código Penal. Pois bem, questão interessante que versa sobre a ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça diz respeito à possibilidade de retratação desta. Vigora o entendimento jurisprudencial que, nestas circunstâncias, não é possível a retratação. Então, falando rapidamente, o titular do direito de representação, aí, na verdade, o direito de requisição, será o ministro da Justiça, nas hipóteses dispostas no artigo 145, parágrafo único do Código Penal. Naquelas circunstâncias específicas, é ele o responsável pela realização da requisição. E é importante que se frise que há esta disposição na nossa legislação em virtude da situação especial da vítima. Por quê? A vítima, nesta circunstância, será o presidente da República. E a propositura de uma ação penal pelo presidente da República depende não só da ocorrência das circunstâncias relacionadas ao direito penal, mas depende também de circunstâncias políticas relacionadas ao cargo por ele exercido. Então, por isso que haverá esse juízo de necessidade ou não necessidade a ser exercido pelo ministro da Justiça. E é importante que se frise também, o destinatário desta requisição será o Procurador-Geral da República, o chefe do Ministério Público Federal. Ok, meus amigos? Eram estes, então, os elementos necessários sobre a ação penal pública condicionada. No nosso próximo encontro, trataremos da ação penal privada e das suas espécies
expressamente consagradas na nossa legislação. Um ótimo período de estudos. Lembrem-se, estamos torcendo pela aprovação de vocês. A vitória dos senhores também é a nossa vitória. Um grande abraço, tchau!